Apocalipse, capítulo 19, verso 10 diz: Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O livro de Apocalipse, no cenário, na fotografia, no registro do versículo 10 do capítulo 19, mostra um apóstolo João muito impressionado com um anjo, se jogando aos seus pés, quando o anjo diz: levanta, porque não é comigo, não é sobre mim. Eu, da mesma forma que você, carrego o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Dias atrás eu estava vendo na internet alguém falando muito bem, se definia como um teólogo e falava coisas muito procedentes, e eu quis pesquisar mais a fundo qual era a doutrina dele. Ele se identificava como professor, teólogo e outras coisas. E eu descobri que ele tem uma defesa ecumênica sobre os assuntos relacionados à espiritualidade. E imediatamente eu me posicionei no meu espírito, porque eu aprendi desde cedo de que todo filtro da religião, todo filtro do mundo espiritual, toda palavra acerca de espiritualidade tem que passar pelo testemunho de Jesus. Não se impressione com quem fale de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro mediador entre Deus e os homens senão Jesus Cristo, o homem. Abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Qualquer relação com o mundo espiritual exige o testemunho da pessoa de Jesus. Imediatamente eu me armei com todos os meus filtros para perceber se existiam mais espinhos. E hoje há muita gente sem discernimento. Há muita gente sem essa habilidade de entender o que está acontecendo. Há muita gente que vai na onda. E Paulo fala sobre esses meninos agitados por qualquer vento doutrinário, qualquer modismo, qualquer novidade. Eles não têm filtro para analisar as coisas, eles não têm discernimento. A palavra é discernimento. Diga comigo: discernimento. Se você não falar discernimento, o discernimento não vai te pegar. Diga discernimento. Eu, daqui a alguns dias, faço 30 anos de ministério pastoral, dia 3 de abril. E eu tenho percebido o quanto que as pessoas são tão suscetíveis, abertas, tão sem fundamentos, tão soldadinhos de chumbo, tão facilmente levadas por qualquer anunciação, por qualquer aparência de sabedoria humana, por qualquer declaração. É incrível como as pessoas, até aquelas que estão na igreja, estão ouvindo Deus errado. Na verdade, não estão ouvindo Deus, estão ouvindo outra coisa. Estão sendo guiadas por falsos mestres e falsos profetas. Eu vou repetir. Jesus disse em Cesareia de Filipe: quem dizem os homens que eu sou? Ele fez uma pesquisa de opinião entre os discípulos. O que estão dizendo sobre mim por aí? Mestre, alguns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista ou alguns dos profetas. Jesus então responde: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz aquela famosa expressão: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te o revelou, mas meu Pai que está no céu. Portanto, eu te digo que tu és Pedro, e sob essa sua declaração, essa pedra, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Por que essa é a interpretação, a hermenêutica do texto? Porque ninguém pode lançar outro fundamento a não ser daquele que já está estabelecido, Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. O que sustenta toda a igreja por 2000 anos é a pessoa de Jesus, o Cristo. E ele é o Filho de Deus. Ele nas religiões é conhecido de diversas formas. Se você for até mesmo nas chamadas seitas, que são oriundas da fé cristã, eles têm Jesus de alguma forma. Um semideus, um espírito evoluído, o Adão que evoluiu. Há diversas formas de acreditar em Jesus. Um profeta, um grande homem do passado. Vós, quem dizeis que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Isso define a questão. Em matéria de religião, de espiritualidade, essa é a afirmação mais importante que nós temos que levar em conta. E quando você encontra um teólogo que fala bem, alguém que tem o dom da oratória, alguém que tem muitas habilidades e muitos dons, questione se o fundamento está posto. Porque o que sustenta essa casa é uma coluna. O que sustenta a igreja por 2000 anos é a declaração que Jesus é mais do que um homem. Ele é o Filho de Deus encarnado. Quando o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Sim, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é El Elyon, El Olam, El Shaddai. Então o brilho, o encanto acabou rapidinho. Quando eu vejo alguém que fala bem e tem todas os trejeitos, as retóricas, as técnicas, eu preciso de fundamento. Eu trabalho com fundamentos. Eu sou um homem de princípios. Eu não me movo por sentimentos. Quantos estão comigo até aqui? Eu quero hoje que você tome uma injeção de discernimento. Porque nós precisamos de discernimento. Nessa geração tão cheia de textura, essa geração do Instagram, dos filtros que se colocam nas fotos, das poses, das formas, dos formatos, das fórmulas, nós precisamos de essência, nós precisamos de profundidade, nós precisamos da raiz de Jessé, o Filho de Deus, a verdade de Deus, a palavra de Deus. Porque no meio de um avivamento, do fogo do avivamento selvagem de Deus, nós precisamos estar bem firmados nas Escrituras Sagradas. Nós somos uma igreja com a Bíblia aberta. E o que nós ensinamos, nós abrimos a Bíblia para ensinar. Nós temos um fundamento eterno. As Escrituras são a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus de Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21. É assim que cremos. Nosso referencial fixo de conteúdo axiológico. Nosso referencial de valores é a Bíblia Sagrada. Então, algumas pessoas estão ouvindo errado porque estão assustadas com as notícias. E eu vejo esses profetas apocalípticos. Eu vejo essa gente que tudo é sinal, evidência de que Jesus está voltando. Eu fico imaginando como aqueles que viveram os mesmos cenários, as mesmas realidades no passado, também acreditavam nisso. Se eu creio que Jesus está voltando, eu creio que nós vamos trazer a volta do Filho de Deus dos céus. Porque os céus o retêm até o tempo da restauração de todas as coisas. Sim, é um fato, Jesus está chegando. Mas Ele está chegando a um mundo diferente daquele que nós estamos vivendo hoje. Outras pessoas estão ouvindo errado porque estão por conta própria, tentando chamar a atenção das pessoas para si mesmo. Eu aprendi desde cedo a reconhecer quem vem por Jesus e quem vem por si mesmo. Há muitos sacerdotes da ordem de Mica. Há muita gente que diz que está em nome de Deus, mas ele está buscando uma plataforma. É um silêncio aqui hoje. Entenda, nessas décadas, eu já vi muita coisa, e os arquétipos, eu vou falar sobre isso hoje, daquelas pessoas que representam a si mesmas.
Eu fui criado num ambiente bem pentecostal, lá no início. E eu vi as irmãs do coque profetizando. E eu vi aquelas que eram realmente usadas por Deus e aquelas que queriam usar a Deus. Acredite, eu tenho anticorpo. Desde criancinha, eu já experimentei o veneno. E estou vivo, graças a Deus, pelo sangue de Jesus. E disse Jesus que quem fala por si está procurando a sua glória. Ei, você precisa de filtro para ver quem está buscando sua glória. Alguém em casa? Mas o que procura a glória de quem o enviou, este é verdadeiro e nele não há injustiça. Nós estamos aqui pela glória do nome de Jesus. Nós estamos aqui para glorificar e exaltar o seu nome. E quanto mais alto ele nos levar, mais alto nós vamos levar o nome dele. Quantos acreditam que nós estamos aqui por isso e vão viver por isso? E se comemos ou bebemos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Mas entenda, essa mensagem é longa e eu acho que eu não vou conseguir terminar mesmo. O Espírito Santo se move pela palavra de Deus, fundamento. Ele diz: eu vou colocar um caminho no deserto e rios no erro. O caminho é a palavra, rios é o Espírito. O caminho é o que nos mostra por onde ir. Rios é o derramar do Espírito Santo em nós. E é preciso estar ancorado na verdade de Deus, e não em experiências místicas. Às vezes as pessoas chegam com informação e eu falo: qual é a fonte? Eu preciso da fonte. Eu escrevo livros e eu fortaleço as minhas posições com bibliografias. Eu fortaleço o que eu estou dizendo quando alguém está dizendo respaldando o que eu estou falando. Qual é a fonte? E há muita gente com fontes estranhas, fontes sombrias. Diz a Bíblia que é hora de testar os espíritos. Diga ao seu irmão: é hora de testar os espíritos. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Quando você vê alguém cheio de si, arrogante, e eu não estou falando confiante, mas arrogante, você vai entender que profecia e orgulho é água no óleo, elas não se misturam. Começa-se a falar por outras fontes. O mesmo Pedro que disse: tu és o filho do Deus vivo, logo depois, minutos depois, tentou converter Jesus. Na Bíblia tem esses caras tentando converter Jesus: Marta e Maria, o jovem rico ensinando a Bíblia para Jesus, tenham guardado os mandamentos, citando os mandamentos para o mandamento. A palavra estava encarnada e ele estava citando a palavra para a palavra. Que vergonha. E Pedro diz: isso jamais te acontecerá, e você não vai para a cruz coisa nenhuma. Jogou Jesus no canto da parede. O texto é visceral. Quando você vê além do vernáculo, Pedro está dando uma dura em Jesus. E Jesus chega para ele e diz: você é um demônio, Satanás, para trás de mim, porque você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Eu nunca chamei ninguém de demônio aqui, pelo menos eu não lembro. Então, julgue a si mesmo, julgue suas motivações, prove suas emoções. Paulo diz para você julgar se você está na fé. Julgue a si mesmo se você está na fé. Ele diz: porventura a palavra de Deus te originou em vós. E ele diz: quando você for tomar a ceia, julgue o corpo. Julgue se você está no corpo, porque muitos estão doentes, muitos sofrem, muitos padecem e não poucos os que morrem, porque não discerniram o corpo, o todo. Porque tem gente que é um jogador narcisista. Eu estava conversando com o John Kelly esses dias, e ele me falou
duas coisas. Quando acontecem entrevistas para contratar pessoas em grandes corporações, não aquelas que abraçaram a agenda woke, mas aquelas que continuam sérias, há uma indagação sobre quantas vezes a palavra eu aparece e a palavra nós aparece. Há muitas pessoas que usam o pronome pessoal exageradamente. Elas estão sempre em modo autoglorificação, em modo chamar atenção para mim, em modo eu preciso do seu aplauso, em modo eu preciso da sua validação, eu preciso do seu reconhecimento. Essas pessoas carentes, elas são perigosas quando em posição de autoridade. Diz a Bíblia que quando o servo, o escravo se torna rei, a terra treme. Eu já falei aqui da teoria dos pequenos poderes. Você sabe de alguém que tem uma autoestima baixíssima, quando ela assume uma posição mínima de autoridade e ela se torna um reizinho, um ditatorzinho ali naquela posição, fazendo e acontecendo. Quando já passaram por isso com um servidor público? Quantos estão comigo aqui, até aqui? Então, onde é que eu estava? Antes, o fio da meada. Eu, me, meu, pra mim, comigo. Ele disse para mim uma coisa importante. Ele disse que normalmente quando ele tem uma experiência com apóstolos, com líderes, quando essa pessoa aprendeu a jogar um esporte coletivo, ela resolveu boa parte do problema. Não é aquele que segura a bola e não quer mais soltar. Não é aquele que tem a oportunidade de passar a bola para alguém que está na vantagem e segura tentando fazer o gol para poder aparecer. Quantos conhecem essa gente aqui? Quantos estão se olhando no espelho agora? Não, é alguém que aprendeu a jogar num time. Alguém que aprendeu a jogar em equipe. É um team player. É o que o Warren Buffett fala sobre a contratação de alguém. Quando eu vou contratar alguém, eu quero um jogador de equipe. Alguém que sabe jogar num time. Isso. Então diz a Bíblia, julgue-se no corpo. Não existe uma heresia nova. Esqueça isso. Nós lutamos contra os mesmos arquétipos. Não há nada novo debaixo do céu, disse Salomão. Não há nada novo. Há muita gente com direções erradas, muita gente orientando errado. Lembra da pitonisa? Ela estava orientando errado. E às vezes o que uma falsa profecia pega é você na sua cobiça, no seu orgulho, na sua autoglorificação. A pitonisa estava enchendo a bola de Paulo. E Paulo estava indo para o lugar de oração. E ela estava dizendo, esses são servos do Deus Altíssimo, que anunciam o caminho da salvação. A bajulação é um elogio com os motivos errados. Cuidado. Um elogio sincero pode ser recebido, mas quando existe um motivo por detrás, uma intenção por detrás, isso se torna um veneno que muitos líderes têm morrido por ele. Há muita gente que tem direções erradas porque não tem uma palavra procedente. Diga comigo, palavra procedente. A palavra procedente é a palavra do agora. Eu preciso de uma palavra para hoje. Eu preciso de uma palavra para a minha organização, a minha editora. Eu preciso de uma palavra para a igreja, o novo ciclo que nós estamos chegando. Eu preciso de uma palavra para a minha família. Eu preciso de uma palavra para a criação das minhas filhas. Eu preciso de uma palavra para o meu discipulado. E não tem que ser uma palavra requentada. Não tem que ser um princípio morto que eu estou tentando ali empurrar a goela abaixo das pessoas. Não, tem que ser a palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra procedente. E a palavra procedente é a palavra do hoje. Não é uma escritura que você pegou ali e está tentando esquentá-la. Não, é aquilo que Deus está falando. O que o Espírito Santo está falando à igreja. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, disse Jesus às igrejas da Ásia. Eu vou estar lá
mês que vem. E você? Na Turquia. Há pessoas que têm a letra. Há pessoas que têm conhecimento do passado e até fazem um bom diagnóstico do presente. Mas elas não têm a palavra diretiva. Elas não têm o espírito profético. Elas não têm nenhuma aplicação prática para a vida. Há teólogos aí, cheios de teólogos na internet, no YouTube, que são assim, caçadores de heresia, que estão assim, atrás de corrigir todos os movimentos desse pentecostalismo sem freios. O trabalho dessa gente é tentar fazer você desacreditar em Deus, desacreditar nas promessas de Deus, desacreditar nos seus milagres e desacreditar naqueles que acreditam e estão pregando sobre milagres, sobre curas e sobre a verdade de Deus. Teólogos mortos que não ouvem a Deus porque não acreditam nem que Deus fala. Você é um receptor para ouvir Deus falar. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você deveria ter direções para a vida. Você deveria ter a palavra procedente. Por um outro lado, existem aqueles que estão dizendo que Deus disse o que Ele não diz. Cuidado, tem muita profecia errada no corpo de Cristo. E depois da pandemia, isso virou uma pandemia de palavra ruim. Palavra ruim. Muita palavra ruim. E o que você vai fazer então? Desacreditar no ministério profético? Descrer nas profecias? Eu seria a pessoa que, se não tivesse uma experiência primária com o genuíno dom profético, eu teria eliminado da minha vida o ministério profético. Porque eu fui alvo de tanta grosseria, do espírito errado, de gente em uma sintonia, em uma frequência, às vezes tentando. Quando você vê alguém tentando se mostrar importante no ministério profético, tentando se afirmar, cuidado, isso já é uma mudança de sintonia, já é uma voz que está surgindo no meio, um boi que está entrando na linha. Boi na linha, lembra dessa expressão? Rasteira é quando existe uma intrusão, uma ingerência de um outro espírito naquilo que está acontecendo. O Pedro que disse, tu és o filho do Deus vivo, logo depois, quando Jesus elogiou ele, olhou diferente para os discípulos, falei que eu sou o cara. E quando ele ganhou essa confiança, além do que devia, ele foi confrontar Jesus, foi pregar para Jesus, foi converter Jesus. Mas o que dizem as Escrituras? Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. É isso que diz a Bíblia. Não apagueis o Espírito, não trate com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Se alguém profetizar para você, você pode dizer, posso julgar sua profecia? Pode. Ok, então vou julgar. Não pode? Então você é um profeta arrogante e não deve ser ouvido. Quantos estão comigo? Estou colocando os pingos nos is, estabelecendo os termos, colocando em perspectiva. Não faz sentido eu receber uma nota falsa de R$100 e não querer mais receber nenhuma nota de R$100, porque eu digo, não, eu tenho um trauma com notas falsas de R$100, então eu não quero mais nenhuma nota de R$100, porque elas podem ser falsas. Quantos querem muitas notas de R$100 verdadeiras? Agora, se alguém fica me dando notas falsas todo o tempo, eu tenho que tomar cuidado com essa pessoa. Eu estava falando com o Kelly esses dias, ele falou, a coisa está perdida para esses malucos que se acham profeta. Eles profetizam e não são responsáveis pelo resultado daquilo que falaram e não aconteceu.
Alguém em casa? Existem pessoas com falsos ensinos e falsas profecias na igreja. E eu vim aqui para lhe dar uma vacina, e não fique traumatizado também com a vacina. As pessoas dizem para não julgar o profeta, somente a profecia, mas não é desse jeito. Na verdade, Jesus mandou julgar alguém pelo fruto. Paulo disse que não conhece homem nenhum segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nosso trabalho é discernir os espíritos que movem as pessoas. Jesus fez isso o tempo todo. O jovem rico diz: bom mestre, e já leva um fora de Jesus. O que ele falou de errado? Nada. Mas o tom dele, o espírito dele era inapropriado. Por que me chamas de bom? Porque só Deus é bom. Jesus não gostou da tonalidade, da expressão, da maneira como aquele jovem se comportava, e isso ficou claro depois que ele mandou vender tudo, dar para os pobres e segui-lo. Aquele jovem não tinha dinheiro, o dinheiro o tinha, e ele estava no modo impressionar. Conhece alguém no modo impressionar? Estou cansado disso, gente. Todo tempo eu estou ali. Não dá mais. Acho que a gente chegou no limite. Quantos concordam comigo, em nome de Jesus? Não é que você não pode tirar uma foto, mas que é só isso, só isso. Só isso cansa. Nós devemos discernir as pessoas. Se poupamos os lobos, eles não vão poupar as ovelhas, disse Vitor Hugo. É preciso discernir os espíritos. E Jesus estava fazendo isso todo o tempo, e nós veremos nos próximos anos um aumento significativo do poder sobrenatural dos dois lados, o lado da luz e o lado da escuridão. Então não se impressione com a adivinhação, porque elas vão acontecer. Aquela pitonisa era um espírito de adivinhação, e tem gente com espírito de adivinhação que você acha que é profecia e é outra coisa. Isso, você está acabando hoje com o mundo. E nós precisamos do verdadeiro ministério profético em ação. Nós precisamos do verdadeiro. Eu conheço o verdadeiro. Desde cedinho, criancinha. Eu vi as irmãs chegando lá em casa e condenando, coitado dos bichos de pelúcia, porque tudo tinha demônio. Quantos tiveram que jogar os bichos de pelúcia fora aqui? Meu Jesus! Disse Paulo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Vamos colocar a coisa em ordem hoje. O avivamento que está chegando é sobre edificar as pessoas com palavras proféticas. O movimento pentecostal de Azusa, 1906, Rua Azusa, Los Angeles, teve uma ênfase de falar em línguas, ser cheio do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Então o movimento pentecostal, o movimento do século passado, foi um movimento que trouxe línguas, muitas pessoas falando em línguas, muita gente sendo batizado. Quantos são dessa época que o pessoal se reunia e chamava: vem aqui ser batizado pelo Espírito Santo? Quantos são dessa época? Quantos aqui são batizados pelo Espírito Santo? Falam em línguas? Estou preocupado com você. Mas o avivamento que está chegando é diferente daquele avivamento do século passado. Esse avivamento é sobre edificar as pessoas mediante palavras proféticas verdadeiras. É sobre dar direção do que o céu quer manifestar na terra. É sobre liberar a fé das pessoas com palavras proféticas que descobrem os segredos ou o tesouro do coração das pessoas. Disse Paulo: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios.
Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Jack Hayford, pastor da Igreja do Caminho, morreu recentemente, disse que a profecia seria a principal característica do avivamento do dia do Senhor de Joel. Lembra de Joel, a profecia? Nos últimos dias derramarei o meu espírito e os jovens, os filhos profetizarão. Porque só tem que profetizar quem é filho. Se você não tem casa e não é filho de uma linhagem, de uma dinastia, de uma igreja local, você não deveria que ter autoridade para profetizar. Você não deveria falar nada da parte do Senhor, porque você está confuso, sem cobertura, sem teto, e você não faz parte de uma casa, de uma família. Na verdade, quem não fazia parte de uma casa, lá na Bíblia, não podia ir para a guerra. E aqui não deveria profetizar. Então, quando alguém profetizar para você, pergunta de que casa espiritual você faz parte. Quantos estão comigo aqui hoje? Diga para você, irmão, hoje é um dia de alinhamento, vê se aguenta. Quantos vão aguentar até o fim? Tem gente que está ali incrédulo, falando, eu não acredito nisso. O movimento que nós estamos pregando é o movimento pós-pentecostal. Você é pentecostal? Não, eu sou pós-pentecostal. Porque o pentecostalismo se resumiu a aquela coisa mística, de ficar ali, vamos fazer uma reunião e vamos girar, e vamos... Não, gente, há mais de Deus para nós, há coisas poderosas que Deus quer fazer no nosso meio, que não se resume simplesmente a ficar ali, arrebatado. Isso não faz parte, ser cheio do Espírito Santo, ter experiências, faz parte, mas não é o ponto final, precisamos pôr uma vírgula nisso. Quantos estão comigo aqui hoje, em nome de Jesus? O que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Verso 4. E o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Guarde essas duas frases. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Edificar é a mesma palavra para edifício. O que a Bíblia diz é que nós estamos construindo um edifício interior quando estamos falando em outras línguas. Você precisa de uma casa grande dentro de você para receber a unção e a sabedoria e o discernimento e as habilidades daquilo que Deus quer colocar dentro de você. E falar em outras línguas edifica você. Eu aprendi isso desde cedinho. Falar em outras línguas, dentro do carro. Não precisa parecer um raio. Tem gente que ficava competindo para ver quem falava em línguas mais bonito. Quantos são dessa época? Ainda bem que você não é. Não, falar em línguas é um dom de edificação pessoal. Não tem nada a ver com você. Tem a ver comigo. Não é para você ouvir. É para eu construir um edifício interior dentro de mim. Quantos estão comigo aqui? Alguns não estão meio assim, incrédulos. Quando você faz um edifício por meio de orar em línguas, você pode abrigar a revelação e a unção que Deus quer derramar sobre você. Nós ficamos realmente grandes, nós somos grandes quando nós oramos no Espírito, oramos em línguas. E Paulo disse assim, eu oro em línguas muito mais do que todos vocês. Esse dom só não é um dom apropriado para quando eu estou pregando e alguém está ali falando em línguas. Se todos estão falando em línguas, se edificando num culto, lindo e maravilhoso, mas você não pode falar em línguas na hora que está acontecendo uma palavra profética de alguém que está liberando uma outra instrução, uma outra direção. Porque muita gente que faz isso está querendo chamar a atenção para si mesmo. É incrível como a coisa ficou contaminada. Tem gente que dá um glória a Deus, que não é um glória para Deus, é um glória para si, porque ele está tentando chamar a atenção de como ele é espiritual. Porque o glória a Deus é totalmente fora da conexão do coletivo, do todo, da igreja. Não é aquele glória a Deus que incendeia a gente, glória a Deus lá da alma, é aquele glória a Deus religioso. Diga para vocês, irmão, está tenso aqui, mas vai melhorar, irmão.
Eu estou sendo bem profético e apostólico com você, porque nós estamos criando uma cultura profética apostólica, um povo apostólico. Mas vamos lá no meu tema. Verso 4b diz: mas o que profetiza edifica a igreja. A minha pergunta é: quando você profetiza, você está edificando a igreja? Porque tem mensagens que não edificam a gente. Elas têm uma frequência tão baixa. Alguém foi lá no submundo rasteiro, pegou uma conexão com o inferno e trouxe uma palavra do diabo. Quantos já foram alvos aqui de falsas profecias? Nós construímos um edifício invisível por meio dos momentos proféticos que nós temos aqui. Quando todos começam a profetizar uns para os outros, nós começamos a construir uma grande casa. Ei, quem profetiza edifica a igreja. Quantos querem edificar a igreja? Então edifique a igreja com palavras certeiras, proféticas do coração de Deus. Paulo nos diz que cada um profetiza segundo a sua fé. E se você não tem fé, ou se você só tem uma fé religiosa, por favor, para de profetizar para mim. Olha o que diz Paulo: assim conquanto nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. E aí diz: se profecia segundo a proporção da fé, cada um profetiza segundo o tamanho da sua fé. Então, quando você receber uma palavra profética ruim, você fala assim: eu vejo que você está sem fé. Entenda, a profecia nunca vem te dar uma direção sobre algo. Ela vem confirmar uma direção que você já tem. Cuidado com a manipulação. Gente, eu já vi tanta treta nesse mundo. Você vai casar com ele e ela com você. Vamos lá, vamos pro cartório. Você tem que ser responsável pelas palavras proféticas que você dá, ok? Aqui nessa casa nós vamos julgar o que é dito. Entenda a expressão agora. Diga agora. Jesus disse que o homem viverá da palavra que procede da boca de Deus. E o que Deus está dizendo? Ei, o que Deus está dizendo? Tem gente que tem a ousadia de falar da noiva de Jesus. Eu fico já assim, possesso. Os demônios querem entrar em mim. Não. O Espírito Santo habita em mim, amém? Mas quando eu ouço esse pessoal que começa o discurso assim, que a igreja brasileira é tão complexa. Ela é feita de tantas denominações. E tem a Assembleia de Deus com 20 milhões de pessoas. Tem a Quadrangular que tem 30 mil templos. De que igreja, a propósito, você está falando? Tem o movimento tradicional, o movimento da guerra espiritual, o movimento dos apóstolos. É tanto movimento de igreja, como é que você coloca tudo num pacote? Irresponsável. Você não pode falar da noiva de alguém e achar que vai ficar impune. É preciso discernir momento e movimento. Diga momento e movimento. Eu disse que tem gente que é bom para ver o momento. Ele sabe onde nós estamos. Ele tem uma inteligência, de perceber e fazer diagnósticos. Mas eu quero saber qual é o prognóstico. Eu quero saber qual é a direção. Eu quero saber qual é o rumo. Eu quero saber para onde estamos indo. Porque tem muita gente que está fazendo um quadro, uma pintura do que está acontecendo, mas eles são incapazes de nos levar para o próximo ponto. E liderança sempre foi tirar as pessoas de um ponto e levá-las para um ponto de avanço. Então eu não quero saber desses caras que estão falando as coisas que estão acontecendo simplesmente como estão acontecendo de maneira crua. Eu quero a interpretação dos fatos. O povo entrou na terra de Canaã, eles viram os gigantes e disseram: olha, a terra é realmente boa, mana leite e mana mel, mas a gente não consegue entrar nela não, porque tem muitos gigantes. Aí Moisés falou assim para eles: eu te perguntei isso? Ei, você não foi lá para fazer interpretação do que
está acontecendo. Você foi lá para trazer um relatório frio das coisas. Qual é o relatório? A terra é boa? É boa. Os gigantes estão lá? Eles são grandes? São grandes. E aí, o que importa se o nosso Deus é maior? E eles não entraram na terra prometida porque eles fizeram uma interpretação errada. E todos os dias eu estou vendo essas pessoas fazendo interpretações erradas. E às vezes tem uma coisa importante que a gente precisa entender. Às vezes as pessoas até ouvem uma coisa verdadeira, mas só que elas não sabem interpretar o que ouviram. Elas têm uma palavra de conhecimento e elas agregam aquela palavra de conhecimento mais algumas palavras do seu próprio coração. Elas têm uma palavra de Deus e elas colocam uma mensagem carnal sobre a palavra de Deus que elas tinham recebido. Voltemos para Pedro, uma palavra de Deus, logo depois, Satanás para trás de mim. Muitos sabem onde estamos, mas não conseguem ver os sinais dos tempos. Jesus disse aos fariseus que eles conseguiam prever os sinais naturais da chuva, do calor, mas estavam perdidos no tempo. Então ele disse: hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabem discernir esta época. Vocês não sabem entender o que está acontecendo de fato. O anjo diz para Daniel: os sábios vão entender. Diga discernimento. E ele diz: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios... Você está muito frio aqui hoje, irmão. Diga: os sábios entenderão. Entenda, você nasceu para a sua época na história. Depois dessa introdução eu vou começar a pregar. E Deus tem um papel para você, mas o inimigo quer que você mude de lado. O inimigo, ele quer contratar você. E ele tem uma proposta para você. Ele fala: vem para cá, eu tenho um salário melhor. A porta é larga, você faz o que você quiser. Não vai ter que entrar pelaquela porta estreita, viver sob princípio, num casamento só com uma mulher, e assim, resistindo o pecado. E eu tenho uma proposta para você. Você pode desfrutar das coisas e ao mesmo tempo ser bem sucedido e depois ir morar comigo. Cada época tem seus personagens que são preenchidos pelos atores que decidiram viver esses papéis. Cada arquétipo bíblico está presente em cada geração. Tem um arquétipo bíblico de cada personagem. Cada personagem bíblico representa um tipo comportamental. Então você pode ser um Davi, com o coração em Deus, que está buscando a glória de Deus, que vai matar os gigantes, também por causa da recompensa, mas porque você está tomado de zelo. Davi estava de olho na recompensa. Ele perguntou 3 vezes: o que vai ser dado para quem matar esse cara aí? Aí depois voltou: o que vai ser a recompensa de matar esse gigante? Depois de novo: o que vai ser dado para quem matar esse gigante? Então Davi estava de olho na recompensa. Nunca mais vai pagar imposto, IPVA, IPTU, ISS. Vai casar com a filha mais velha do rei. Entrou na linhagem real e vai ser acumulado de bens e riquezas. Mas Davi foi lá e afundou a testa do gigante porque ele estava tomado de zelo. Então você pode ser um Davi, mas você pode ser um Saul. Eu já vi tanto esse arquétipo de Saul, dissimulado, cheio de segredos, cujos segredos têm segredos. Gente que anda na sombra, viu? Gente que anda na sombra. Você nunca consegue segurar o cara, porque ele é assim, agendas secretas, coisas ocultas. Você sabe que tem treta. Você sabe. Como você sabe? Tem cheiro. Tem cheiro. A propósito, você cheira os seus relacionamentos. Eu tenho um cachorro lá em casa. Quando os outros cachorros chegam, eles começam a me cheirar porque eu tive com o cachorro. Então o cheiro do cachorro fica em mim. E aí os cachorros sabem que eu tive com o cachorro porque eu fiquei com o cheiro do cachorro. Ei, você está cheirando os relacionamentos que você tem. O discernimento é o cheiro. E às vezes você cheira assim e fala assim: cara, tem alguma coisa errada. Eu não consigo ver, eu não consigo ouvir, mas tem treta. Quantos estão comigo aqui?
Isso não é malícia. Isso é sabedoria de perceber que existe alguma coisa errada. Ou Moisés e Faraó. Você pode ser um Moisés, um grande líder, ou pode ser um Faraó. Você pode ser um Jetro ou um Araão, um Pedro ou um Judas, ou mesmo uma mistura desses personagens. Um arquétipo é um modelo comportamental. E nós temos todas as igrejas de Apocalipse hoje, no século 21, com todos os seus personagens. Eu vou lhe provar isso. Balaão estava lá na igreja de Pérgamo e Jezabel estava na igreja de Tiatira. Balaão tinha morrido e Jezabel tinha morrido também, séculos antes. Como é que eles estão lá nas igrejas do Apocalipse? Não são aquelas pessoas, mas um outro personagem que resolveu receber as características, o manto, a unção demoníaca de Jezabel e de Balaão. Eles operam no mesmo espírito. Hoje tem pessoas operando no espírito de Jezabel. Como eu sei disso? Eles estão tentando matar os profetas. Jezabel queria matar os profetas. Ela usava uma super maquiagem querendo aparecer. Não faça essa parte. Jezabel não é um espírito feminino. Jezabel é usurpação de autoridade. Balaão é o que amou o prêmio da injustiça e vendeu seu dom profético. Vendeu seu dom profético por dinheiro, por status, por posição. Nós ouvimos falar do anticristo. Isso está em voga hoje. Mas os anticristos na Bíblia, na verdade, são aqueles que estavam no nosso meio e que hoje lutam contra nós. Respaldo, somos a igreja com a Bíblia aberta. Abramos a Bíblia. Filhinhos, já é a última hora. A última hora começou quando? 2000 anos atrás. Aí, gente, a última hora é agora. Sinto dizer que começou 2000 anos. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E vós possuís a unção. Como aí? Você pulou? Você está pensando que eu não conheço o texto? Está querendo me deixar confuso aqui no meio do povo? Quem está aí? Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficassem manifestos que nenhum deles é dos nossos. Verso 20 agora. E vós possuís a unção que vem do santo, e todos tende conhecimento. Ele diz, tem algo dentro de você, que é uma unção, que te dá um conhecimento em comum. Não é um conhecimento pautado em parâmetros de física newtoniana. Não é nada que você possa constatar com seus sentidos físicos. É um discernimento, diga discernimento. Verso 27. Eu não vou conseguir terminar, eu vou pedir mais 15 minutos. Quantos me dão 15 minutos? Quantos não dão? Então se você sair, fecha as portas. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. O que João está dizendo é que você tem uma unção dentro de você que fala, é isso, ou que diz, não é isso. E não é porque você tem uma lavagem cerebral na cabeça que você aprendeu um bocado de religião. Não, é que dentro de você tem um zelo, dentro de você tem um fogo, dentro de você tem uma paixão, dentro de você tem uma unção, e você sabe quando a verdade está sendo dita, porque se mexe as suas entranhas. Quem não nasceu de novo ainda não sabe nada do que eu estou falando. Precisa nascer de novo. É o que Jesus disse para Nicodemos. Quando nós falamos de anticristo, nós estamos nos referindo ao texto do homem da iniquidade, de 2 Tessalonicenses capítulo 2. E esse anticristo na Bíblia era Nero. Ok? Quantos estão comigo aqui? Quem disse isso? Russell Shedd.
Quem disse isso? Os grandes teólogos bem coerentes que vão dizer que a pessoa que está se referindo ao texto, ela tem uma presença histórica e geográfica. E era Nero César. Agora existe um alguém que está disposto a repetir a história de Nero. E as pessoas me perguntam, quem é? Eu digo, não sei, tem muito candidato. Abriu a concorrência para ver quem é o melhor anticristo. É alguém que vai se deixar ser o recipiente que o diabo vai usar para perseguir os cristãos outra vez. E isso está acontecendo. Ei, a igreja perseguida existe lá na Nigéria. A igreja perseguida existe lá na Coreia. A igreja perseguida existe lá na China. A igreja de Esmirna, ela existe hoje. Assim como a igreja de Éfeso e os seus falsos apóstolos, e os nicolaítas, e aqueles que provam os falsos apóstolos, assim como a igreja de Laodiceia, que é morna, sem posição, está esperando ver onde é que vai ganhar para poder assumir uma posição, ou seja, não tem posição, é neutro. Essa gente neutra dá vontade de vomitar, disse Deus. Você não é quente, você não é frio, você é morno e você me dá ânsias de vômito. Alguém em casa? Tá pesado? Diga para o seu irmão, vai melhorar. Malaquias disse que alguém viria no espírito de Elias. Quem é que viria no espírito de Elias? Jesus vai dizer que é João Batista, o JB lá na Bíblia, que perdeu o pescoço e eu não vou perder o meu. Ou seja, não era Elias que voltou, era um homem que recebeu o mesmo manto, a mesma capa, a mesma unção. Como a Bíblia fala aqui, o menor entre nós será como Davi. O que Deus vai fazer é ungir milhares de Davis nesse dia, para derrubar todos esses gigantes que estão lá fora. Ei, quantos querem receber o manto de Davi? O mesmo espírito que influenciou Nero e o fez um anticristo, está à procura de anticristos hoje. Ele colocou assim, contrata. E o Emmanuel Macron aprovou o aborto na França, e agora a sua luta é pela aprovação na União Europeia. Coitada da França, que aprova a morte dos seus bebês, enquanto os imigrantes têm 5, 6 filhos cada um. Como diz Santo Antão, um tempo virá em que os homens enlouquecerão, e quando virem alguém que não enlouqueceu, o atacarão dizendo, não és louco, não é como nós. Nós estamos em um espiral, e o papel de um líder deveria ser proteger os fracos, e não há nada tão fraco como alguém que não tem como se defender no útero da sua mãe. Dos engenheiros sociais. O papel de um líder é falar por aquele que não pode falar por si mesmo. O aborto pode ser até legal, mas não é correto. Ele pode ser lei, mas ele é totalmente imoral. Há coisas politicamente corretas e moralmente erradas, e líderes fracos é a recompensa de Deus para um povo fraco. E quando eu digo que existem instruções erradas, eu estou dizendo que existe uma trombeta desafinada. Ô, moço, a palavra está desafinada. Por quê? Porque aqui nós somos uma casa apostólica, a gente tem filtro. Se você toca essa música que joga a gente lá para baixo, a gente sabe que essa frequência aí tem o objetivo de jogar a gente. Isso é Nirvana. É Kurt Cobain. Há líderes ouvindo errado ou instruindo atrasado, e obediência atrasada é desobediência. Tem que terminar. Seu estômago roncou mais alto do que o ar aqui do pessoal. Eu vou terminar. 5 minutos. O jornalista e escritor Rod Dreher, em seu livro A Opção Beneditina,
disse que os cristãos americanos devem começar a construir suas próprias comunidades, em vez de tentar reverter uma tendência geral antirreligiosa que, em sua opinião, é irreversível no curto e no médio prazo. Dreher disse: a política é o resultado da cultura, e a cultura hoje é pós-cristã. A solução para ele é a mesma solução que trouxe-nos até aqui quando os evangélicos do século XX se encerraram em um afastamento cultural que durou décadas. E o resultado disso foi o que aconteceu, por exemplo, na cidade de Dallas, que apesar de ter uma população cristã considerável, a cidade não tem mais índices sociais acima da média. Dallas, apesar de ser supostamente cristã, não é o melhor lugar para se morar. Confrontaram os pastores da cidade de Dallas com aquela realidade e eles responderam: aquilo que acontece na cidade não é a nossa responsabilidade. Essa é a opção beneditina. Vamos nos afastar do mundo, vamos tirar o sal da terra e fazer da igreja um gueto onde nós vivemos para nós mesmos. Martinho Lutero disse que um evangelho que não lida com as questões da sociedade não é o verdadeiro evangelho. Eu vou encerrar. Da mesma forma, o presidente de Gana, quando eleito, procurou os pastores para ver o que eles tinham a falar sobre políticas públicas para o seu país. E os pastores disseram: nosso trabalho é nos concentrar em assuntos espirituais. Então ele se voltou aos que trabalhavam com ocultismo, com feitiçaria, e que tinham algo a dizer sobre política. Agora, a África subsaariana tem maioria cristã e tem genocídio, corrupção de Estado, epidemias, pobreza, desigualdade. O evangelho que se prega não muda a vida das pessoas. As pessoas vêm na igreja no domingo e no sábado estavam no inferninho. E saem do culto e vão para o motel. E enchem a cara e dão um mau testemunho. Eu pergunto: que evangelho é esse que não muda a vida das pessoas? Senhoras e senhores, importa nascer de novo. Fique de pé, eu não consigo terminar, é uma pena não terminar essa mensagem. Eu vou ao final dela. Lá no final, tem um texto que diz assim: veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês. Lá no final, dizendo, verso 21, fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra. Quem vai abalar o céu e a terra? É o anticristo? É Satanás? É Deus. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Ou seja, eles vão se matar. Esses anticristos vão se matar. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: vou tomar você, Zorobabel, e o que eu vou fazer é incrível. Você que é filho de alguém, você tem casa, filho de Salatiel, você que tem dinastia, você que tem família espiritual, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Um anel de selar. Deus está levantando pessoas no nosso meio que é como um anel de selar. Mas para selar o coração de alguém tem que estar macio. Você coloca aquela cera, chega com um anel e sela. Existem palavras que Deus vai trazer à realidade, mas que precisam desse coração derretido, esse coração pronto para o serviço, para atender. E que Deus está levantando pessoas que vão se tornar um anel para trazer a realidade dele no mundo. Sim, eu creio no ministério profético. E é por isso que o diabo atacou tanto a gente com essas profecias erradas. E eu estou procurando aqueles que vão andar na frequência não de si mesmos, mas que vão captar a realidade do céu e vão trazê-la para a terra. E que vão ser um anel que vai selar a verdade de Deus nos corações. Feche seus olhos. Feche seus olhos hoje.
Eu sei que essa mensagem foi uma mensagem de alinhamento, mas Deus está refinando você. Você tem que ser responsável. Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Você não pode ser relaxado ou achar que as coisas sagradas elas são vis. Tratar o sagrado como algo comum. Você não trata um homem de Deus de uma maneira comum. Você não trata a Santa Ceia de uma maneira comum. Você não trata a adoração e as coisas espirituais de uma maneira comum. Uzá colocou a mão na arca e morreu. A Bíblia fala de tantas tragédias que aconteceram por pessoas que trataram as coisas sagradas como se elas fossem coisas comuns. Então nunca mais abra sua boca para falar da igreja. O que profetiza, edifica. Estamos construindo uma grande casa nessa cidade. É tão grande que já não cabe no ambiente físico nosso. Nós fazemos 4 cultos. E tem culto que não cabe as pessoas, as crianças. Estamos expandindo o infantil. Pai, muito obrigado. Hoje corrige nosso coração. E tudo que eu te peço hoje para cada um de nós é uma palavra: discernimento. Nós não somos aquele que vai na pilha. Não somos aqueles que vai na pilha. Não somos aqueles que vão olhando no traseiro um do outro, na lógica da manada. Aqueles que vão junto à multidão, que nem sabem o que está acontecendo. Nós somos aqueles que dá forma à realidade. Nós somos aqueles que são o sal que dá tempero ao mundo. Nós somos aqueles que brilham e reluzem. Nós somos apostólicos. E nós estamos aqui hoje liberando uma autorização, a palavra que procede da boca de Deus, para os teus filhos romperem o ciclo e chegarem a um novo horizonte. E lidar com os falsos profetas, com as falsas profecias, não serem mais manipuláveis, mas serem blindados. Hoje o Senhor nos dá o antídoto do veneno. Hoje nos dá os anticorpos para resistir, Senhor, tudo aquilo que se parece, mas que de fato não é. Nós queremos, Senhor, trabalhar com essência e não com aparências. Nós não queremos uma ética que é simplesmente estética. Não queremos simplesmente falar mal dos outros para nos sentir melhor sobre nós mesmos, para dizer que nós somos superiores. Nós não queremos aceitar o discurso da inveja, da maledicência ou das interpretações que vêm da terra, que ela é boa, mas que nós não podemos conseguir, porque o anticristo está aí e os gigantes são grandes demais. Não. Nós estamos prontos para viver o que a igreja viveu séculos passados. A vitória contra o mal, contra as trevas, contra a escuridão. E, mais uma vez, fazer o nome de Jesus grande, grande sobre a terra. Estamos em teu nome, reunidos em teu nome. E vamos contra Golias em o nome do Senhor dos Exércitos. Vamos contra todas as dores, enfermidades e enfrentamos todas as batalhas em o nome poderoso de Jesus. E nós abençoamos cada um dos teus filhos com cura essa manhã, com libertação essa manhã, com prosperidade essa manhã, com recursos essa manhã. Nós liberamos um novo giro. Nós somos pós-pentecostais. Nós estamos para um novo movimento, um derramar do Espírito Santo, onde vamos edificar a igreja por meio de palavras assertivas e responsáveis, proféticas, para os irmãos, para as irmãs e para todo o corpo de Cristo, em nome de Jesus.